a, a Haftará de Isaías 40 nesse Shabat Nahamu, que é o Shabat do consolo. Diz assim a palavra de Deus: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Eterno por todos os seus pecados. Amém? Vamos aqui, meus irmãos, meditar nesse Shabat Nahamu. É claro, meus irmãos, que a leitura vai até o verso 26, que nós examinamos aqui, meus irmãos, ontem. Amém? Agora vamos aqui à nossa mensagem dada pelo Eterno. Nahamu, Nahamu Ami, o despertar do consolo e a jornada para a renovação. Amém? Nós vemos na Ramu, é consolai, consolai a mim, meu povo. Consola, consola, meu povo. O silêncio após a tempestade. Queridos irmãos, se fecharmos os olhos por um instante e lembrarmos de onde vínhamos até poucos dias atrás, sentiremos o peso de Tisha B'Av. Estávamos imersos no luto. Relembramos a destruição do templo, as paredes ruindo, o exílio forçado, o choro nas estradas de Jerusalém, o sentimento de abandono absoluto. Nesse jejum de quinta-feira, meus irmãos, em Tisha B'Av, nós nos sentamos no chão, apagamos as luzes, lemos o livro de Lamentações, que começa com uma pergunta devastadora: como jaz solitária a cidade outrora tão populosa? Durante semanas, o nosso tom espiritual, irmão, ficamos as 3 semanas de aperto. Amém? O nosso tom espiritual foi de introspecção profunda, restrição e dor. Mas o calendário bíblico não nos deixa estagnados na cinza. O tempo na Torá não é um círculo fechado que nos prende ao sofrimento. É uma espiral ascendente. Nesse Shabat que passou ontem, conhecido como Shabat Nahamu, o Shabat do consolo, nós temos a Torá na Parashá Va'at Hanan, e logo em seguida sintonizamos nossos corações com uma das passagens mais célebres, belas e eletrizantes de todos os profetas, o capítulo 40 de Isaías. Hoje queremos mergulhar na Haftará de Va'at Hanan. Ela não é apenas uma leitura bíblica, ela é um portal. Ela marca o início exato da Shiva de Birrentá, as 7 semanas de consolo que nos guiarão passo a passo, ferida por ferida, até o toque do shofar em Rosh Hashanah, na festa de trombetas. Comando do consolo divino. A Haftará começa com o imperativo avassalador: Nahamu, Nahamu Ami e Omar Eloheihem. Consola e console meu povo, diz o vosso Deus. Gostaria que prestássemos atenção na estrutura dessa frase, porque a palavra Nahamu, consolem, é repetida 2 vezes. Os nossos sábios explicam que a repetição carrega um segredo profundo sobre a psicologia humana e o sofrimento. Quando uma pessoa passa por uma dor devastadora, uma única palavra de conforto soa vazia. Um consolo superficial parece uma tentativa de silenciar a dor do outro rapidamente, porque não aguentamos olhar para ela. O duplo consolo de Deus nos diz: quando ele fala, consolem, consolem meu povo, ele diz, eu conheço a profundidade da sua dor. Eu sei que o primeiro consolo cura o susto, mas o segundo consolo cura a cicatriz. É um consolo completo, que abraça o passado e reconstrói o futuro. Mas há um detalhe tremendo aqui, meus irmãos. Deus não desce dos céus e diz diretamente ao povo, eu consolo vocês. Ele se dirige aos profetas, aos líderes, a mim, a você, aos membros, e diz: consolem vocês o meu povo. Deus transforma o consolo em uma missão comunitária. Ele não está dizendo, ele vai consolar, ele está dizendo para nós consolarmos. Em uma reunião online como essa, separados por telas a quilômetros, esse comando ressoa fortemente. Nós somos os mensageiros do consolo uns para os outros. Quando o mundo exterior está fragmentado, quando as notícias são difíceis, e muitas são difíceis hoje em dia, cabe nós a sermos a voz que diz ao irmão e à irmã, não desista, Deus ainda está aqui. Essa é a palavra que devemos dizer para o nosso próximo.
Isaías continua no texto sagrado: falem ao coração de Jerusalém e digam-lhe que o seu tempo de servidão já terminou, que a sua iniquidade está perdoada. O consolo verdadeiro, queridos irmãos, não começa na mente, com explicações teológicas complexas. O consolo verdadeiro começa no coração. Significa validar a dor, ou seja, estar presente. E então sussurrar que a noite escura da alma tem um prazo de validade, ou seja, a tua luta tem um prazo de validade. O exílio, o sofrimento, tem um fim. Na sequência da Haftará, o profeta introduz uma metáfora visual extraordinária. Ele diz: uma voz que clama no deserto, preparem o caminho do eterno, endireitem na estepe uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte e colina serão rebaixados. O terreno acidentado tornará plano e as escarpas um vale. O que significa, meus irmãos, preparar um caminho no deserto? Foi isso que João, o imersor, Yohanan, o imersor, João Batista, preparou para o nosso Mashiach Yeshua. O deserto é o lugar na escassez, da incerteza, do calor sufocante do dia e do frio congelante da noite. O deserto é onde nos sentimos perdidos. Após a destruição de Tisha B'Av, que foi agora, meus irmãos, na quinta-feira, o nosso cenário espiritual era um deserto. Lamentamos, nos entristecemos. E o profeta diz que a transformação desse deserto exige engenharia espiritual. Lá no versículo 3 ele diz: os vales serão elevados. Por que ele fala isso? O vale representa a depressão, a falta de autoestima, a sensação de que caímos tão fundo que nunca mais conseguiremos nos levantar. Quantas vezes, após perdas ou crises, nos sentimos em um vale escuro? O consolo eleva o vale. Ele nos lembra da nossa dignidade dada por Deus. Os montes serão rebaixados, o profeta continua no verso 3. E ali diz: o monte representa o orgulho, a arrogância, a ilusão de que temos controle absoluto sobre a vida. Às vezes o sofrimento nos quebra, para que o nosso monte de orgulho seja nivelado, abrindo espaço para a verdadeira empatia e para a conexão com o sagrado. Louvado seja Deus. E o profeta continua ali no texto bíblico: e o terreno acidentado se tornará plano. Queridos irmãos, sabe aqueles dias em que a vida parece uma sequência de buracos, pedras e tropeços, onde até caminhar dói? A promessa profética é de suavização. Deus promete aplanar as nossas crises, para que possamos caminhar com passos firmes novamente. Então veja bem, irmãos, depois de Tisha B'Av, Deus está fazendo um plano de cura, um plano, um tratamento com aqueles, como nós estávamos ali sofrendo naquele jejum de Tisha B'Av. Aqui Deus está mandando uma palavra de consolo. Toda essa reconfiguração geográfica e espiritual tem um único objetivo revelado no versículo seguinte: e a glória do Eterno se manifestará e toda a carne conjuntamente haverá. A dor isola as pessoas. O consolo, ao aplainar os caminhos, reconecta a humanidade e permite que a luz divina volte a habitar entre nós. Yeshua é essa luz divina. A fragilidade humana e a eternidade da palavra. Isaías, então, confronta uma objeção natural do ser humano. Quando estamos tristes, tendemos ao niilismo. Pensamos: para que tentar? Tudo passa, tudo morre, a vida é um sopro. O profeta capta esse sentimento e diz: uma voz diz, clama, e eu respondi: o que hei de clamar? Toda a carne é como a erva, e toda a sua constância como a flor do campo. Seca-se a erva, murcha a flor, verdadeiramente o povo é erva. É uma constatação dura, irmão, que nós somos ervas. Nós somos frágeis. Nossos planos podem falhar de um dia para o outro. Nossos templos físicos de pedra podem cair. Mas preste atenção na virada que o profeta faz no verso 8º, que é a grande chave dessa Haftará. Seca-se a erva, nós, murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E a palavra é Yeshua, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. É a nossa fé. Aqui está a nossa âncora.
O consolo de Vaet Hanan não se baseia na promessa de que este mundo material será sempre fácil ou indestrutível. Ele se baseia no fato de que o pacto de Deus com o seu povo, com o nosso povo, é eterno. Os impérios que nos oprimiram desapareceram na poeira da história. A erva deles se secou, a flor murchou, a Babilônia se foi, Roma se foi, os impérios medievais se foram, os regimes opressores do século XX, onde eles estão? Sumiram. Mas a palavra de Deus, a Torá que lemos nesta semana, o povo que canta, Am Israel Rai, quer dizer, o povo de Israel vive, permanece. O consolo começa quando paramos de olhar apenas para a nossa fragilidade temporária e nos conectamos com a eternidade divina. Nos fazemos parte de algo que não pode ser destruído. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter a consciência de que quando fazemos a vontade de Deus, fazemos parte do corpo de Yeshua. Ali está na palavra de Deus, em Colossenses, capítulo 1, verso 24. Nós somos o corpo de Yeshua HaMashiach. E aqui vemos, irmão, a jornada das 7 semanas até a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é a festa de trombetas. Como mencionamos, irmãos, essa Haftarah não opera sozinha. Ela é o ponto de partida de uma jornada terapêutica de 7 semanas. Existe uma psicologia divina no calendário bíblico. Nós não poderíamos sair diretamente de Tisha B'Av, o dia mais triste, e entrar imediatamente em Rosh Hashanah, a festa de trombetas, o dia do julgamento e da coroação do rei, sem passar por um processo de cura. Nós estaremos assustados demais, feridos demais. Então Deus permite que ali estávamos tristes, meus irmãos, antes de ontem, ali na quinta-feira, né, de 3 dias atrás, e até a gente chegar em festa de trombetas, temos agora um processo de cura. Por isso o calendário nos concede 7 semanas de Haftarot e de consolo, todas as extraídas do livro de Isaías. Ou seja, a leitura dos profetas dessa semana e das próximas 6 são do livro do profeta Isaías. Amém? Se analisarmos a sequência dessas 7 leituras, descobriremos um diálogo emocionante entre Deus, o povo e os profetas. É uma terapia em 7 atos. Nessa primeira semana que lemos agora no Shabat, na Ramu, na Parashá, Vaet Hanan, Deus pede aos profetas para consolar o povo. Consolem, consolem o meu povo. Mas o povo ainda está traumatizado pelo luto de Tisha B'Av. Na segunda semana, Parashá Ekv, o povo responde com ceticismo. A Haftará começa com: Sião disse, o Eterno me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O povo recusa o consolo inicial, a dor está recente. Na terceira semana, Parashá Re'eh, diante do choro do povo, Deus fala diretamente com as estruturas de Jerusalém. Ó tu aflita, jogada pela tempestade, inconsolável, quer dizer, Jerusalém não aceita ser consolada. Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e teus fundamentos com safiras. Deus consola agora Jerusalém. Deus promete reconstruir o nosso alicerce com pedras preciosas. Na quarta semana, Parashá Shofitim, o consolo se intensifica. Deus assume a primeira pessoa de forma direta e define: Anohi, Anohi, Rumenaremeren. Eu mesmo sou aquele que vos consola. Não são mais apenas os profetas. O próprio Rei do Universo desce para segurar na nossa mão. E aqui conecta bem com a leitura da Brit Hadashah, desse Shabat que lemos ontem, meus irmãos, quando Yeshua diz: Eu sou o pão que desci do céu, ali em Yohanan capítulo 6. Verso 5. Na quinta semana, na Parashá Kitsei, o tom muda para alegria e expansão. Canta, ó estéreo, alarga o espaço de sua tenda. É o momento em que a alma reconquista a capacidade de sonhar, planejar o futuro. Na sexta semana, Parashá Kitavô, a luz se torna visível. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Eterno vai nascendo sobre ti. A escuridão foi dissipada. E na sétima semana, na Parashá Nitzavim, que é uma das importantíssimas que temos, na véspera de Rosh Hashanah, festa de trombetas, chegamos à celebração completa. E dizemos: regozijar-me-ei muito no Eterno. A minha alma se alegrará no meu Deus, pois me vestiu de vestes de salvação. Então é um processo de cura, meus irmãos, de 7 Haftarot, 7 leituras do profetas. Vejam que jornada espetacular, amados. Saímos do chão, do luto. Passamos pela negação, pelo acolhimento de Deus.
pela reconstrução até estarmos totalmente vestidos de alegria, prontos para comparecer diante de Deus em Rosh Hashanah, não como servos amedrontados, mas como filhos amados, que sabem que o Pai os quer bem. A Haftarah de hoje é o primeiro passo desse caminho de volta para casa. E estaremos já entrando, meus irmãos, já daqui a 2 semanas em Elul, e começaremos a nossa meditações de Elul também. Convite à esperança, meus irmãos. Queridos irmãos, para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, olhemos para a imagem final que a Haftarah Vaet Hanan nos apresenta no verso 11. Após falar de rebaixar montes, reerguer vales, e de mostrar sua força e soberania contra as nações, como Deus escolhe se descrever, o texto diz, como um pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio. Guiará mansamente as que amamentam. Veja bem, irmãos, Yeshua diz ali em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Ele está aqui em Haftarah de Vaet Hanan, no verso 11. Esta é uma das imagens mais íntimas e acolhedoras de toda a Escritura. O mesmo Deus que mede as águas do oceano na concha da mão, que conta as estrelas e chama pelo nome, como diz ali na Haftarah, é o Deus que se curva para pegar os cordeirinhos machucados no colo. O consolo não é um conceito abstrato, uma força cósmica. O consolo é o abraço do pastor Yeshua HaMashiach. Se você passou por esse último período carregando um fardo pesado, se Tisha B'Av despertou em você memórias de perdas, de dores ou de exílios particulares, sejam financeiros, de saúde emocionais, ouça a voz que clama nesta Haftarah. Não estamos abandonados. O deserto à nossa frente está sendo aplaidado. O tempo da servidão acabou. A partir de hoje, a cada Shabat, nossa luz vai aumentar, nossa alegria vai se expandir. Caminhemos junto nessas 7 semanas. Sejamos mensageiros do consolo um para os outros, ligando para quem precisa, estendendo a mão, ouvindo com empatia. Que possamos cruzar este caminho de cura e transformação. E que ao tocarmos o shofar em Rosh Hashanah, na festa de trombetas, nossos corações estejam limpos, consolados, expandidos e prontos para um ano bom, doce e cheio de bênçãos manifestas. Nahamu Ami, consolem, consolem meu povo. Consolem-se, fortaleçam-se, pois o Eterno está conosco. Uma excelente semana a todos, Shavuatov. Amados, vamos agora orar a Deus e depois estarei orando por todos os irmãos. Em nome de Yeshua, estamos iniciando uma série de 7 Haftarots, preparando para Rosh Hashanah. Amém? Vamos agora louvar a Deus.